Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Conversando com Deus, proclamação e meditação do Evangelho diário, extraído de Marcos, capítulo 4, versos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. A semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Usando palavras bem simples, Jesus nos explica como é que acontece o processo da nossa conversão. A semente é a fé que, por meio da palavra de Deus, vai sendo espalhada no nosso interior. Quando nós a ouvimos com atenção, quando nós a meditamos e abrimos o nosso coração para acolhê-la. Sem que nós notemos, a semente do reino vai germinando e crescendo dentro de nós por obra do Espírito Santo. Nós apenas oferecemos a terra de nosso coração e o próprio Deus planta, rega e cultiva a nossa alma. Assim como na árvore aparece primeiro as folhas, depois a espiga e por fim os grãos, dentro de nós vão se manifestando as características que identificam que o reino de Deus já acontece na nossa vida, isto é, conversão. E não ocorre de uma hora para outra. Exige tempo, exige maturação, abertura de coração, perseverança na oração, na meditação da palavra e principalmente o desejar viver este reino aqui na terra. O reino de Deus é um estado de espírito, é um modo de ser de Deus e de pertencer a Ele, depositando a nossa confiança e o nosso ideal nos seus desígnios, nas suas vontades. Por isso que rezamos o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Jesus passa então a ser o Senhor e o Rei da nossa vida. E a nossa maior motivação, nosso maior sentido de viver. Então as características do reino vão evoluindo em nós, assim como o grão de mostarda, que de uma pequenina semente, que se torna uma grande árvore, que dá abrigo aos pássaros do céu. Estas características são visíveis por meio
das nossas ações, da generosidade, do acolhimento, fraternidade, solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e compreendendo. Este abrigar dos pássaros nas suas folhagens, nas suas ramagens, os pássaros que fazem seus ninhos lá, significa o nosso acolhimento ao nosso próximo, com todas essas características de generosidade, de bondade e de amor. Você sente em si as características do reino de Deus? Você tem observado as transformações que estão acontecendo dentro de você? Houve mudança no seu temperamento? Você tem crescido no processo de conversão? Deus abençoe você.